Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Física para concursos e vestibulares. O objetivo deste canal é estudar física utilizando questões de concursos e vestibulares. Meu nome é Gessé Moreira e serei o seu instrutor. O tema de hoje foi sugerido no nosso grupo do Telegram. O link do grupo vai estar na descrição. E é resolver alguns problemas com as leis de Newton. Tá aí a imagem engraçada para vocês. Mas antes, um breve resumo das forças da natureza para você que está estudando para concurso e vestibular. Bem, o que você tem que saber sobre leis de Newton para entender esse problema? Vamos direto, sem enrolação. Primeiramente, você tem que saber a segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Força é igual a massa vezes aceleração, em que o F é a força resultante. Você também tem que saber o que é a força-peso. A força-peso é a força da gravidade. Ela é desenhada sempre na vertical e de cima para baixo. E você calcula a força-peso com a fórmula P é igual a mg. M é a massa e G a aceleração da gravidade. Na Terra, vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Outra força que você tem que saber também é a normal. A normal, que eu vou simbolizar por N, é a força exercida pela superfície de apoio sobre o objeto. Então, sempre que o objeto estiver apoiado numa superfície, seja uma mesa, seja um chão, qualquer superfície, aparecerá sobre ele uma força que faz 90 graus com a superfície, chamada de força normal. Outra força que você tem que saber é a força de tração ou tensão. A tração ela sempre aparece quando você tem uma corda, um fio, um cabo, etc. Então vamos aplicar esses conhecimentos em alguns problemas. Vamos resolver juntos essa questão. No conjunto da figura abaixo, o bloco A tem massa de 0,5 kg, o bloco B tem massa de 4,5 kg e está sobre um plano sem atrito. Admitindo que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e o fio é inextensível, ou seja, não pode ser esticado ou estendido, calcule. Letra A. Aceleração do conjunto. Vamos com calma. Qualquer problema de leis de Newton, o primeiro passo é desenhar as forças. Então pense da seguinte forma. Sempre existe a força da gravidade. Ela sempre é vertical para baixo. Então vou colocar aqui, ó, força-peso. A força da gravidade. Esse bloco está apoiado numa superfície? Sim, está apoiado sobre uma mesa. Se está apoiado numa superfície, então existe a força normal. Então a normal ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Então vou colocar aqui, ó. E aqui está o ângulo de 90 graus com a superfície. Tem corda nesse problema? Sim, tem uma corda aí. Então vou colocar nessa parte aqui, ó, a força de tração. Então a tração é a força aplicada em cordas. Tendo corda, vai aparecer essa força. Ótimo. Então tá aí as três forças atuantes sobre o bloco B. Vamos para o bloco A. Bloco A tem corda ligando ele ao bloco B? Sim, tem uma corda. Se tem corda, qual é a força? A força é de tração. Então vou desenhar aqui a força de tração. Então tá aí a nossa força de tração. Sempre que tiver corda, vai aparecê-la. Esse bloco está apoiado ou está suspenso no ar? Ora, está suspenso no ar. Se está suspenso, tem ou não tem força normal? Não, não tem. Normal é só quando está apoiado numa superfície. Chão, parede, etc. Existe alguma força que puxa o bloco para baixo? Sim, sempre existe a força para baixo, que é a força da gravidade ou a força peso. Vou colocar aqui, ó, peso, que é calculado por massa e vezes a gravidade. Uma pausa aqui, ó. Qual que é a massa do bloco A? Foi dito no problema que é de 0,5 kg. Vezes a gravidade. Quanto que é a gravidade na Terra? Foi dada no enunciado que é 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o peso desse bloco é de 5 newtons. Aí. Agora vejamos. Nós temos aqui, ó, 5 forças desenhadas. Mas eu posso usar um seguinte artifício de tentar cancelar pares de forças. Como assim? Veja que interessante. Por exemplo, essa tração, se eu pegar essa outra tração, se eu olhar os dois blocos juntos, tá? Essa tração vai de encontro a essa. Portanto, eu vou fingir, tá? Vou fingir mesmo que elas vão se anular.
vão se cancelar. Então, vou cortar essa tração com essa tração. Ou seja, uma vai de encontro à outra, tendendo a se cancelarem. Outro corte que eu posso fazer é o seguinte. Aqui nós temos peso para baixo e a normal para cima. Então, elas também se cancelam. Uma vai de encontro à outra. Então, eu percebo que a única força que sobrou neste problema é a força peso. O peso do bloco pendurado. Em outras palavras, quem vai fazer o movimento, quem vai puxar todo o sistema, é o peso desse bloco que está pendurado. Agora eu posso resolver o problema facilmente. Basta apenas usar a segunda lei de Newton. F é igual a ma. A força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ora, tenho 5 forças nesse problema. Qual foi a resultante? Ou qual foi a única que sobrou? 5 newtons. Então a força é 5. É igual. Agora a massa. Quando esse bloco desce, ele vai arrastar o outro. Então no total, eu estou movimentando meio quilo mais 4,5 kg. Então, em outras palavras, estou arrastando ou movimentando com essa força pendurada 5 kg. E aí eu posso resolver facilmente. Então 5 é igual a 5 vezes o A. Então o A vai ser 5, que divide por 5, que obviamente vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Então está aí a resposta da letra A do problema. Letra B. Pedir a tração no fio. Tração. A tração é a força aplicada na corda. Para isso, eu vou isolar um dos blocos. Por exemplo, eu posso pegar este bloco, eu vou marcá-lo aqui, ou eu posso pegar o outro bloco. Vou fazer com o bloco B, que é mais fácil, mas o mesmo pode ser feito para o bloco A, sem problemas. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar esse aqui em cima, vai ficar mais fácil, e nós vamos fazer juntos. Então, olhando o bloco B, eu tenho 3 forças, olhando só para ele. Porém, 2 se cancelaram. A única força que sobrou foi a tração. Então, da segunda lei de Newton, F é igual a ma. Sempre você vai usar a segunda lei de Newton. F é a força. A força que sobrou para esse bloco aqui, ó, das 3, só sobrou a tração, já que as 2 se cancelaram. Então, a força é a tração. Massa. Estou olhando só esse bloco. Olhando só esse bloco, a massa dele é de 4,5 kg. E vezes a aceleração, que nós calculamos anteriormente como sendo 1. Então a tração é de 4,5 newtons. Está aí a resposta da letra B. Ai, professor, e se eu tivesse escolhido o outro bloco para resolver o problema? Daria certo? Daria a mesma resposta? Sim, eu escolhi esse bloco e achei 4,5. Vou mostrar que usando o outro bloco você também encontrará o mesmo valor. Observe. Então, agora eu vou escolher esse bloco aqui para a resolução do problema. E vamos ver se realmente vai dar os 4,5 que nós achamos anteriormente. Bem, pensando nesse bloco, eu vejo o seguinte. Tem 2 forças. Tem o peso para baixo. Nós calculamos anteriormente que o peso vale 5 newtons. Aqui, foi calculado anteriormente. E nós temos a tração. Uma análise do problema nos mostra que esse bloco tende a descer e esse bloco tende a ser arrastado para a direita. Você concorda? Esse bloco vai descer e esse será movimentado para a direita. Então, novamente, eu vou escrever a segunda lei de Newton. F é igual a ma. Ótimo. Mas aqui eu tenho 2 forças. Legal. Mas como dito, esse bloco desce e arrasta esse para a direita. Se esse bloco desce, quer dizer que essa força para baixo é maior do que a força para cima. Você concorda? A força para baixo vale 5. E quanto que vale a força para cima? Tração. Eu não sei o valor. Então, vou escrever aqui, ó, 5 menos T. E se fosse o contrário, professor, se eu estivesse subindo, então seria T menos 5. Entendeu a lógica? Use esse esquema em todos os seus exercícios. Agora, estou analisando somente o bloco A. Então, eu devo pegar somente a massa do bloco A. Então, vou colocar aqui, ó, meio quilo. E vezes a aceleração. Como calculamos anteriormente, a aceleração é de 1. Então vai ficar meio vezes 1. Quanto que é meio vezes 1? Meio, obviamente. Agora você concorda que 5 menos 4,5 te sobra meio? Em outras palavras, né? Você pode resolver ou então pode fazer facilmente aí de cabeça como nós resolvemos agora, por indução. Mas tudo bem. Aqui está mais 5, eu posso passar para cá menos 5.
Aí vai ficar aqui menos T é igual a meio menos 5, que vai dar menos 4,5. Multiplica por menos 1 e você também vai achar que a tração é 4,5 Newton. Outra questão. No dispositivo da figura abaixo, o fio e a polia têm massa desprezível, sendo a massa do bloco A de meio quilo e a massa do bloco B de 1,5 kg. Determine. Letra A. Aceleração do conjunto. Vou colocar novamente aqui, ó, massa do bloco A, meio quilo, e a massa do bloco B, 1,5 kg. Pediu na letra A aceleração do conjunto. A primeira coisa é desenhar as forças. Então vejamos. Bloco B. Existe corda ligando o bloco B ao bloco A? Sim, existe. Então, se existe corda, existe a força de tração. Então, vou representar aqui como a tração, ou simplesmente T. Vamos para o bloco A. Também há corda ligando ele ao bloco B? Sim, existe. Então, qual a força aplicada na corda? Tração. Então, vou colocar aqui T de tração. Não precisa diferenciar em tração B e tração A, porque a corda é a mesma. Ou seja, vou chamar simplesmente de T de tração. Agora, veja o bloco B. Ele está apoiado em alguma superfície ou está pendurado no ar? Não, não está apoiado em nada. Então, existe força normal? Não, não existe. Mas existe alguma força que puxa ele para baixo? Sim, existe. Sempre existe a força da gravidade, conhecida como força-peso. Então está aqui o peso do bloco B. Eu vou colocar aqui o peso do bloco B. No bloco A, também tem força puxando para baixo? Sim. Então nós temos aqui o peso do bloco A. Ótimo. Legal. Como calcular a força-peso? O peso é a massa vezes a gravidade. Então, qual que é a massa do bloco A? Meio quilo. Qual que é a aceleração da gravidade? Vamos considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso do bloco A vai ser de meio vezes 10, que obviamente vai dar 5 newtons. Então, esse é o peso do bloco A. Então, é só multiplicar pela gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, então qual vai ser o peso do bloco B? O bloco B tem massa de 1,5 kg, vezes a gravidade, que é 10, eu vou achar então 15 newtons. Então, está aí o peso do bloco B, e aqui está o peso do bloco A. Novamente, analisando toda a situação, eu vejo aí 4 forças. Mas vamos tentar usar o mesmo recurso da questão anterior. Tentar cancelar pares. Então, para isso, veja o seguinte. Essa força de tração, ela, se você olhar o conjunto da obra, ela irá de encontro à outra. Então, eu posso imaginar o seguinte artifício. Essa tração, ela vai cancelar com a outra tração. É um artifício matemático. Então, eu vou cancelar essa tração com essa tração. Agora sobrou para mim o peso do bloco B e o peso do bloco A. E agora eu posso resolver o problema facilmente. Então, letra A do problema, pediu a aceleração. Então, vou usar a segunda lei de Newton. F é igual a ma. F é a força resultante. Das 4 forças que eu tinha, cancelei 2, sobraram 2. Ora, essa é 15 e essa é 5. Então, pela lógica, esse bloco vai descer e esse vai subir. Em outras palavras, a força resultante vai ser 15 menos 5. A massa, eu estou olhando o conjunto. Esse bloco desce, esse bloco sobe. Então, eu tenho no total aí, 2 kg em movimento. Meio quilo do bloco A e 1,5 kg do bloco B. Então, vou escrever aqui, a massa vai ser meio e mais 1,5. E vezes a aceleração, que é a grande pergunta do problema. 15 menos 5 vai dar 10. Meio mais 1,5 fica 2. Então, se eu resolver a conta, então, o A vai ficar 10 dividido por 2. Que, obviamente, vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Letra B. Pediu a tração no fio ou a tração na corda. Como feito anteriormente, você deve isolar um dos blocos. Eu vou pegar neste exemplo esse bloco aqui. Então, vou pegar o bloco A. Sobre o bloco A, qual é a situação dele? Como nós discutimos, a tendência desse bloco é descer, já que o peso é maior, e esse A deve subir. Então, eu vou escrever aqui, a tendência desse bloco é subir. Legal. Agora, veja a resposta ou resolução da letra B.
B. Força é igual a MA. Se o bloco sobe, é porque a força para cima é maior do que a força para baixo. Você concorda? Sobe, então é tração menos 5. Essa é a força resultante. Então o F vai ser tração menos 5, que é igual a massa. Estou olhando somente esse bloco. A massa desse bloco é de meio quilograma. Então está aqui, ó, meio. E a aceleração nós calculamos anteriormente e o valor dela é 5. Então, vezes 5. Então, fica tração menos 5, que é igual a 2,5. O 5 está subtraindo, passa para o outro lado, adicionando. Então, a tração vai ficar sendo 7,5 Newton. Essa, portanto, é a resposta da letra B. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que você tenha gostado. E te peço, se você gostou, deixa um like aí, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. E se você quiser ver alguma questão resolvida aqui no canal, é só me enviar. Muito obrigado.